Olá pessoal, nós temos o podcast Foi Câmera, podcast feito pelos alunos do audiovisual do projeto Vi Dançar. A gente convida pessoas do mundo do audiovisual para falar sobre sua carreira ao longo da sua história. E eu convido vocês a assistirem os nossos episódios anteriores, que está no canal do Vi Dançar. E hoje estamos aqui com a Natália Brambila, correto? Brambila, isso aí. É um prazer estar aqui contigo. Prazerzão, Obrigado por vir Lucas. aqui. Cara, eu queria começar fazendo com a pergunta que é: como a Cia Teatral Cria do Beco entrou na sua vida? Você que é do Jacaré e acaba indo integrar um projeto que é lá da Maré. Cara, essa pergunta é muito interessante, porque eu sou do Jacarezinho, né? E sempre me interessei pelo teatro ali a partir dos 15 anos, já tô nesse rolê do teatro aí há uns 10 anos. E aí comecei em projetos sociais, me interessei pelo teatro, só que no Jacarezinho ainda não tinha nenhum projeto de teatro que eu pudesse fazer. E aí nessa busca, né, não tinha grana para pagar um curso particular. Nessa busca eu acabei descobrindo o projeto social de teatro Entre Lugares Maré, que acontece lá no Complexo da Maré, no Morro do Timbal, que é um projeto que já tem mais de 10 anos de formação. E de lá eu encontrei outras pessoas também, né, outros parceiros, outros amigos, que também vinham dessa realidade, que é, né, fazer arte na favela. E a gente se encontrou e acabou se juntando num sonho, que era: existia um festival de teatro, a gente nunca tinha lançado assim uma peça, um projeto juntos, e a gente falou, cara, vamos se juntar, escrever uma esquete e competir esse festival, que era um festival na época de teatro universitário, porque eu sou universitária também, e esses meus amigos também do grupo também eram. E aí a gente decidiu se juntar para tentar lançar uma peça nesse festival. A gente não tinha tido experiência com nada assim profissionalmente, nem ter tido experiência num festival tão grande quanto foi esse, que é um festival nacional de teatro. Aí a gente se juntou, eu falo que é de um sonho, porque é isso, a gente queria fazer teatro, né, vindo da favela, e a arte acho que no Brasil, assim, ela ainda é muito elitista, sabe? Se você quiser fazer um curso bom de teatro, você vai ter que gastar uma grana alta. E aí, se você vem desse ciclo de projetos sociais, você acaba ficando um pouco frustrada, sabe? De achar que a gente vai saber se a gente vai chegar lá ou não. Então a gente se junta, lança uma esquete chamada Nem Todo Filho Vinga. Essa esquete ganha o festival, sendo a primeira Cia teatral de favela a ganhar esse festival. Outras companhias já tinham passado, mas eram sempre de grupos de bairros fora da favela, né, do Rio de Janeiro. E aí a gente leva uma galera assim da Maré lá pra Barra para participar, para comemorar, né, e torcer pela gente. E ganha o maior prêmio, que é um prêmio de R$30 mil para montar um espetáculo. Isso pra gente que fazia teatro assim social, sem grana nenhuma, foi um boom, assim, realmente uma virada de chave. Porque a gente ficou, caramba, ganhamos, agora a gente realmente tem que montar um espetáculo. E a gente tinha uma proposta de falar sempre sobre a favela, pautar a favela e pautar a realidade desses jovens como nós, que queriam viver da arte, mas vinham da favela, né? Tinha essas barreiras sociais. A gente quis imprimir isso na cena, na peça. E aí nasce a peça Nem Todo Filho Vinga. A partir da peça que nasce a Cia Cria do Beco. Porque quando a gente entendeu que a gente tinha uma peça, a gente tinha um trabalho que realmente podia ser reconhecido lá fora, a gente se inteirou com uma companhia de teatro. E aí a partir dali a gente foi realizando outros sonhos, sabe? Hoje eu faço parte, né? Estou me formando na Escola Martins Pena, que é uma das primeiras ou únicas a surgir aqui no Rio de Janeiro como uma escola pública de teatro, uma escola técnica que hoje é da FATEC. Então, para mim, estar lá foi um grande sonho e uma grande alçada, assim, né? Uma grande mudança de ciclo na minha vida. Porque eu realmente ia ter ali, na minha formação, no meu diploma, o nome de uma escola técnica que formou milhares de pessoas da cena teatral assim, do Rio de Janeiro, de atores hoje super famosos que a gente conhece na televisão, passaram pela Martins Pena. E aí eu tive a oportunidade de estar lá também, né? Fiz um concurso e tal, fui aprovada.
Então eu digo que o Nem Todo Filho Vinga e a Cia Cria do Beco surge de um sonho, porque foi isso, foram jovens que se juntaram a partir do sonho de fazer arte, que conseguimos de alguma forma chegar nesse lugar e a partir dali a gente foi criando outras realidades pra gente. Além disso, hoje eu também sou professora de teatro, eu tenho um projeto de teatro no Jacarezinho, que pra mim é muito importante porque vem realmente desse início de quando eu comecei a falar aqui, porque eu busquei teatro no meu território e eu não encontrei. E aí hoje eu acho fundamental que eu possa desenvolver tudo que eu aprendi passando por todos esses projetos sociais lá no meu território, que é o lugar que me forjou e que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Representar tua localidade é uma coisa que todo mundo quer. Exatamente. Você é atriz e articuladora cultural, né? Uhum. Me explica como é que foi fazer o Nem Todo Filho Vinga. Como é que foi, tipo assim, cada detalhe, cada processo? Como é que foi tudo de boa? Como é que foi? Não, foi uma grande loucura, porque nós somos o grupo, nós éramos, né, no início, mais ou menos ali um grupo de 5, 6 pessoas, e a gente teve a ideia e a gente falou, cara, vamos botar isso no papel. A gente se encontrou na minha laje lá no Jacarezinho, a gente se encontrou e a gente começou a desenvolver essa ideia, como seria isso, o que a gente vai falar? Aí a gente tem um grupo, né, muito diverso, a favela ela é muito diversa, as pessoas tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, mas a favela é muito diversa. Tem todo tipo de gente lá. Exatamente, todo tipo de gosto, de gênero, de tudo. Então nós tínhamos ali 5, 6 jovens, cada um queria falar sobre uma coisa que era muito importante para si, mas a gente tinha uma peça de 10 minutos pra gente fazer, um esquete de 10 minutos, então não tinha como colocar tudo. E aí a gente teve que realmente entrar num acordo de entender o que é necessário nesse momento a gente falar, imprimir a partir dessa obra, né? E aí a gente traz a história do Maicon, que é um morador de favela, que tem um sonho de se tornar juiz e mudar e acabar com a desigualdade no país, né? Porque ele vê o que acontece no país e vê a situação da própria favela, assim, como as coisas não chegam, as oportunidades não chegam, como a polícia só entra, o Estado só entra através da polícia, da violência. A gente entendeu que isso era uma coisa que todos nós tínhamos em comum e que a gente queria imprimir naquele trabalho. E aí a gente cria essa obra. Paralelo ao Maicon, que é o fio narrativo dessa peça, a gente traz a história do Carlão, que também é um jovem que cresceu junto ali, na mesma criação, no mesmo lugar, só que ele, para conseguir o poder e suprir as necessidades, né, que ele tem da vida dele, de que é ser um homem, crescer, ter um trabalho, sustentar a sua casa, sustentar a sua família, ele acaba indo para o outro lado, que é para o lado do tráfico, né? E aí a gente tem nesse espetáculo esses dois paralelos, desses dois meninos que cresceram no mesmo lugar, mas que acabam indo para lugares diferentes. E a gente faz as pessoas pensarem qual seria a alternativa ou qual seria a solução, né, para se pensar aquele caso ali de por que um vai para um lado e por que um vai para o outro, né? E aí a gente ainda traz um olhar que é mais social, que é de fora, que a galera tem muito sobre quem mora na favela, que é decidir quem tem que viver, quem tem que morrer, sabe? As pessoas olham de fora lá e falam, não, o bandido é ruim, então ele tem que morrer. Só que tem toda uma história ali, uma trajetória do porquê ele chegou àquele lugar. E aí é o nosso dever mostrar isso, sabe? Humanizar esses personagens da favela, humanizar e trazer a realidade mesmo. E aí nesse processo do Nem Todo Filho Vinga, a gente se encontrou, depois a gente começa a ensaiar no Museu da Maré, que é o lugar onde acontece esse projeto, que recebeu a nossa sede e recebeu a gente desde o início. Lá a gente começa a se encontrar para montar essa cena. Aí a gente convida a Renata Tavares, que era uma das nossas professoras, como aqui no projeto de vocês. Ela é nossa professora de teatro e a gente convida ela para ser nossa diretora dessa peça, né, desse sketch. E aí ali a gente vai juntando, chamando as outras pessoas para ficha técnica. O nosso iluminador também é uma das pessoas que participou do projeto com a gente. Todo mundo ali, a gente começou a trazer pessoas para próximo da gente para trabalhar pessoas que estavam ali com a gente ali naquele percurso do projeto, sabe? Então é um trabalho todo muito coletivo, assim, do início ao fim. Até de apoio moral e psicológico, né? Porque a gente precisou para chegar num festival, competir num festival, cercado de pessoas que eram cheias de experiências, sabe? Sobre o teatro,
pessoas que estavam ali há muito tempo, trabalhavam com pessoas muito importantes. A gente precisou de um apoio psicológico, e esse apoio psicológico ele veio da favela. Ele veio de quem estava com a gente ali no projeto, torcia e acreditava pela gente. Então o processo todo Nem Todo Filho Vinga é muito coletivo, sabe? Até hoje. Pô, seria bom se a comunidade fosse assim, né? Porque tem algumas comunidades que também não são assim. Sim. Com essa peça vocês ganharam alguns prêmios, correto? Sim. Cara, me explica como é que é tipo assim, pra uma comunidade ser reconhecida e ganhar prêmios assim. Cara, é bem inacreditável, assim. Eu lembro, a gente conversa entre a gente e às vezes, assim, a ficha ainda não cai. Mas hoje em dia, a gente entende que a gente é muito merecedor, sabe? Isso é uma parte muito importante, assim, do nosso processo de vida. Ser merecedor por quê? Cara, quando a gente estava no processo da peça, a gente ensaiava 8 horas por dia. De segunda a segunda, sabe? Sim, e o trabalho, como é que ficava nessa situação? Entrava no meio disso, a gente ia de algum jeito driblando, né, essas responsabilidades que a gente tinha e, tipo assim, sendo muito realista, é bem difícil mesmo, porque outro integrante também do grupo, que é o Anderson, né, a gente chegou a perder um trabalho, assim, muito importante porque a gente estava ensaiando pro festival, sabe? Então, é um nível de dedicação, assim, de entrega, que hoje eu entendo que a gente realmente foi merecedor, assim, desse prêmio. 2 dos prêmios que a gente ganhou são da Renata Tavares, que é a nossa diretora, né? Que é o prêmio de melhor direção, que foi do Shell, que é um dos maiores prêmios do Brasil, e o APTR também, que é um prêmio nacional muito importante para a classe artística. E pra gente é muito importante, porque a Renata, que hoje é um exemplo pra gente também, tem anos e anos e anos de trabalho com teatro, sabe? Então, hoje, quando a gente ganha um prêmio desse, por mais que seja inesperado, por mais que seja difícil de acreditar, a gente entende que a gente é muito merecedor, porque existia um trabalho ali muito antes, sabe? De chegar, muito antes da gente ser visto, existia um trabalho antes ali, sabe? Então, só no Entre Lugares são 10 anos dando aula, formando crianças, jovens, tirando do tráfico, da violência. Então, é um sentimento bem, bem legal, assim, cara, de merecimento, sabe? Você imaginava que ia dar aula de teatro para criança, assim, para os jovens de lá? Não imaginava, mas esse sempre foi um desejo do meu coração. Depois que eu já fiz um trabalho, já fiz uma peça, outra, entendi como fazia, eu me formei como professora, assim, passando por esses projetos, né, por onde eu passei, aprendendo com outros professores. Esse trabalho foi essa minha formação foi bem prática. E aí, eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu já sei muita coisa interessante e eu consigo olhar para trás e saber o que foi importante na minha vida para me fazer chegar até aqui. Então, eu quero passar isso pra frente, sabe? Eu não sei se do Jacarezinho eu tenho muita fé disso, mas como já tem, né, grandes atores. Mas eu não sei se eu vou formar atores, mas eu tenho certeza que eu vou formar bons cidadãos que têm noção de que é possível ter uma realidade, uma vida diferente, sabe? Porque essa é a chave importante pra gente que é de favela. A gente cresce, às vezes, eu pelo menos na minha criação, cresci ali, era escola, igreja, casa da família, e era uma coisa muito assim, né? Quando o mundo é muito grande, às vezes a gente precisa sair do território. Sempre no ambiente mesmo, a gente não procura muito sair. Exatamente, e às vezes a gente precisa sair, olhar de fora e entender o quanto aquele lugar ali é importante e é potente. Essa virada de chave pra mim veio quando eu fui pra faculdade, que realmente era um lugar muito diferente pra mim. Eu tinha um sonho de entrar pra faculdade, mas também não achava que era possível, era um sonho bem, bem distante. Então, quando eu estive na faculdade, que abriu os meus olhos, assim, para que eu entendesse que o mundo era bem mais do que só o meu território, eu também tive um outro olhar, que era o olhar de fora, de olhar o quanto aquele lugar ali era potente e importante, porque se eu sou o que eu sou hoje é porque eu tive a minha formação dali, né? Desde as coisas mais básicas, sabe? De aprender a dar bom dia, boa noite, de ser educado. Isso faz parte da minha formação, de quem eu sou hoje. Então, eu sempre tive esse sonho no meu coração realmente de passar isso pra frente, de poder educar, né, artisticamente outras crianças, e socialmente. Mas essa virada de chave veio aí mesmo, porque eu tive ótimos professores que realmente transformaram a minha vida, que realmente me fizeram entender que eu podia, que eu era capaz.
E daí eu tive esse sentimento também de passar pra frente, sabe? É o meu desejo com o Jaque em Cena, que eles possam sair dali entendendo que existem outras possibilidades para a vida deles, sejam artísticas, sejam trabalhistas, de todas as Qualquer formas forma, possíveis. tipo assim, só ir pro caminho diferente do que a gente vê na favela. É isso aí. Essa tua vontade de atuar, de onde que ela surgiu? Então, eu descobri o teatro, assim, eu não fui aquela criança que, desde pequenininha quero ser atriz, olhava na televisão, quero ser aquela atriz, não era isso não. Quando eu era ainda adolescente, eu tinha uns 14 anos, eu lembro que um projeto social na cidade, assim, tinha um projeto social que dava cursos de informática, cursos de administração, e eu sempre fui uma mina que eu, um pouco mais à frente, assim, eu queria já trabalhar, eu queria ser independente, eu queria evoluir, É o que sabe? todo mundo quer de quando é criança, assim, Exatamente. jovem. A gente tem esse sonho, né, de evoluir. Eu falei, caraca, o que eu preciso fazer? Falei, vou fazer um curso de administração. Não sei pra que aquilo servia na época, mas queria me desenvolver de alguma forma. E aí, nesse projeto, pra você fazer esse curso de administração, você precisava fazer um curso artístico, de dança ou teatro. Eu falei, meu Deus, eu não danço nada. Nunca fui da dança, vou tentar o teatro. Vai ser o teatro, então. Vou tentar o teatro, que eu acho que vai ser mais fácil. E aí, o teatro foi uma descoberta, porque eu cheguei lá e eu falei, caraca, que incrível, cara. Porque o teatro é um lugar, eu falo que o teatro é um lugar mágico. Por quê? Você entrou naquela sala ali, naquele lugar, você pode se imaginar que você pode ser o que você quiser, sabe? Se você me disser que você é um elefante, eu vou acreditar que o teatro ele tem esse poder, sabe? Então, quando eu pisei no teatro e eu descobri essa possibilidade, eu era muito tímida e eu descobri que eu podia falar melhor, ser mais clara. Eu não precisava ter vergonha de falar o meu nome, sabe? Isso é uma coisa que o teatro trabalhou muito pra mim. Existem exercícios que você faz, que você chega e você se apresenta, porque a forma como você se apresenta é a primeira impressão que as pessoas vão ter, né? E isso muda muito, isso é muito diferente. Por isso que a gente fala muito que o teatro é bom pra comunicação, né? Para as pessoas se comunicarem melhor. Então, essa foi a primeira coisa que o teatro mudou em mim. Eu perdi a timidez, eu consegui entender, né, que eu podia ter outras possibilidades de vida e que eu não precisava ser tímida ali, sabe? Eu podia ser uma criança comunicativa, uma pessoa comunicativa. E aí o teatro realmente me pegou nesse lugar mais mágico, assim. Eu fiz minha primeira peça, nessa época eu tava morando em Minas, que a minha família da minha mãe é de lá. Logo depois eu vim pro Rio. Eu tava fazendo uma peça que conta a história aqui do Rio de Janeiro, né, que é do Nelson Rodrigues, o Boca de Ouro. E aí eu fui apresentar, assim, no Teatro da Cidade, né, lá de Governador Valadares, que é a família da minha mãe, no Teatro da Cidade, assim, com um papel super importante dentro da trama. E eu fiquei, caramba, aquilo ali foi meu primeiro contato. Quando eu vi aquilo ali, que eu pisei naquele palco de madeira, aquele público, e como mexe com a sua imaginação, de que realmente te faz acreditar de que você é aquele personagem, sabe? Eu acho que esse é o lugar mágico e transformador do teatro que me fez realmente entender como atriz. Teve também todo um processo, assim, de eu entender que não era um hobby, era uma profissão, sabe? E essa chave mudou com o Nem Todo Filho Vinga, por isso que eu digo que o Nem Todo Filho Vinga é tão transformador na nossa vida. Foi a partir daí também que eu me entendi profissionalmente como atriz. Então, o teatro foi uma descoberta e uma descoberta de uma grande paixão, assim, sabe, na minha vida. O teatro ele realmente transforma. Eu, por exemplo, eu fiz uma peça que, quando eu era mais novo, eu também sempre fui muito nervoso para falar em público. Hoje em dia eu sou um pouco menos, ainda sou, mas sou um pouco menos. Mas eu fiz uma peça na escola que convidou, tipo assim, foi com a escola toda. E o teatro meio que me ajudou a meio que estudar mais. E realmente, quando você tá lá na peça, cara, tu entra no personagem, tu meio que se sente aquilo. E, cara, na moral, o teatro ele realmente transforma as pessoas. Agora, voltando aqui, você foi o protagonista de um filme. Sim. Me explica pra ele como é que foi a sua experiência, me explica como é que foi a experiência com o cinema. Cara, foi bem legal, assim, o cinema é bem diferente do teatro e a maior parte da minha formação vem do teatro, então o cinema é realmente uma coisa nova, assim, na minha vida. Esse ano eu tive a oportunidade, né, de ser protagonista de um filme, de um curta-metragem de ficção suburbana, que é de uma diretora incrível, que eu tenho maior admiração, que é a Rossandra Leone, que é de Oswaldo Cruz. Então, uma diretora independente, que tem um corre lindo aí profissionalmente.
E ela traz essa história que é contada, né, em Oswaldo Cruz, contada literalmente nas ruas de Oswaldo Cruz. As casas, os lugares que a gente usou são lugares realmente da rua de onde a Rossandra mora, né, em Oswaldo Cruz. Então foi um filme que imprimiu muito assim o subúrbio carioca. Isso aí eu tenho muito orgulho de estar estreando num filme com essa visão, com essa linguagem, sabe? Que imprime de verdade o subúrbio carioca, que é algo, tipo assim, muito importante para minha vida e para minha formação, né? A Zona Norte, para mim, foi o meu mundo por muitos anos, o lugar que me ensinou muito. E foi um desafio muito grande, assim, estar como protagonista nesse filme, porque o audiovisual, ele é muito mais transparente, né? Ele é muito mais minucioso, diferente do teatro que a gente está aqui e o público está lá longe, né? O audiovisual está te vendo aqui. Então foi bem desafiador, mas era um sonho que eu tinha já há um tempo. Eu me amarro no audiovisual, então fazer um filme foi uma oportunidade muito bacana. E no início sempre tem aquele nervosismo, né? Pô, câmera na tua frente, tudo aquilo que envolve o cenário é muito diferente. Sim. Cara, você fundou o Jaque em Cena. Como que gerou essa ideia na tua mente? Como o projeto atua sobre os resultados? Então, o projeto, ele nasce de um sonho que eu já tinha há muito tempo, né? Que era isso que eu te falei, a partir da minha formação, multiplicar isso e passar para frente o que eu aprendi. Tive a oportunidade de aprender nos projetos sociais. Só que o Jaque em Cena, ele é posto em prática depois da chacina do Jacarezinho, né? Onde houve 28 mortos. Foi um acontecimento que marcou muito a comunidade, né? Em várias formas, em vários sentidos. Então, o Jaque em Cena, ele é posto em prática depois dessa tragédia, porque eu já não tinha como guardar esse sonho para mim. E também ele surge como uma reparação de danos, sabe? Porque a gente estava num momento em que a favela tinha passado por um processo muito turbulento, inclusive envolvendo crianças, né? Que passaram por aquele processo ali sangrento, de violência mesmo. E aí eu pensei, cara, como que eu coloco esse sonho que eu tenho há muito tempo e consigo trabalhar com essas crianças que nos restaram, sabe? Porque, assim, passa-se a guerra, né? A gente que é de comunidade sabe, passa-se a guerra e ficam-se os danos. E aí, quem recolhe aquelas pessoas, quem ajuda e continua trabalhando com quem ali restou, são os projetos sociais. E no Jacarezinho existem projetos sociais há anos, sabe? Projetos de 30, 40 anos. Então, eu decidi botar o Jaque em Cena em prática para trazer essas crianças para o meio artístico e mostrar que o Jacarezinho é muito mais do que aquelas cenas violentas que estavam passando no jornal todos os dias, sabe? Até hoje, se você dar um Google aí, botar Jacarezinho, a primeira coisa que vai aparecer é a chacina. Sendo que a gente é uma favela que culturalmente movimentou muito, influenciou muito o Rio de Janeiro. Eu estou trabalhando agora com as crianças no Jaque em Cena a história do MC Serginho e da Lacraia, que foram símbolos artísticos que foram conhecidos no Brasil todo. E são artistas do Jacarezinho, sabe? A Lacraia foi uma artista que morreu jovem ainda, por uma doença de saúde, né? Uma questão de saúde, mas que artisticamente marcou toda uma geração. E eu, que ainda era criança naquela época, já dançava e brincava na sala, vai Lacraia, vai Lacraia. Então era uma coisa... Toda criança brincou, cara. Toda criança... Todo mundo teve essa parte da vida. Exatamente. Então, assim, foi uma artista que marcou uma geração e que veio do Jacarezinho e que não tem essa visibilidade, sabe? O Jacarezinho ainda não tem essa visibilidade artística. Tendo que a gente foi palco realmente de vários artistas. O Passinho Foda vem do Jacarezinho. A gente tem a escola de samba, que tem 50 anos, que já desfilou na Sapucaí. Então a gente tem um conceito assim dentro do samba. E o Jaque em Cena, ele vem para mostrar e pautar que o Jacarezinho, ele pode estar na cena artisticamente, não só violentamente, sabe? É para mudar a ótica sobre o território mesmo, mudar a ótica sobre a favela. E aí, por que não mudar essa ótica a partir do olhar das crianças, do trabalho das crianças, sabe?
E dentro da comunidade, cara, sempre tem diversos talentos em diversas áreas. Por quê? A visão que tem sobre a gente é que todo mundo aqui, a maioria no caso, pensa assim, que só tem marginal, que só vai entrar pro tráfico e nada mais. Sim. Só vai querer fazer besteira. Cara, mas tu vê o exemplo da gente que tá aqui hoje, a gente mexe com audiovisual. A gente meio que tá nesse foco e realmente não é assim, cara. A comunidade, ela tem muito talento para diversas coisas. Agora, dentro do teu projeto, vocês, atualmente, vocês têm quantas pessoas lá dentro? Com quantas pessoas vocês trabalham lá? Então, do público, das crianças, a gente parou porque a gente trabalha dentro do CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude. E como é um equipamento público, nem sempre esse equipamento ele está aberto, às vezes está com um problema de luz, de água, e aí as aulas elas precisam ser interrompidas. Até ano passado, esse projeto ele já vai fazer 2 anos, né? Até ano passado a gente estava trabalhando com uma média de 30 crianças. Agora a gente está retornando esse ano, estamos com uma média de 15 a 20 crianças. Ah, entendi. E os alunos que você já teve e tem, eles pensam em ser ator, trabalhar com aquela área, mexer nisso? Cara, é muito engraçado porque a maioria das crianças dentro da favela não sabe o que é o teatro. O teatro é algo bem novo, assim, pra eles, sabe? Eles reconhecem os atores de novela, e aí eu tento trabalhar a partir dessa visão, assim, com ele. Mas a maioria das crianças não tem uma perspectiva, assim, de frequência mesmo de ir ao teatro, né? São filhos de pais que trabalham muito e não tem tempo de levar as crianças ao teatro. Então, até com isso, a gente tem que lidar. Hoje eu tenho um trabalho de fazer passeios com ele também, sabe? Levar até peças teatrais, levar a espaços culturais, para conseguir abrir a mente deles, assim. Mas muitos deles, conversando assim, muitos deles gostam e entendem o trabalho do ator, sabe? Eles me assistem também, então se amarram nisso. Isso fico muito feliz também, né, de ser um exemplo dentro disso. Mas eles veem assim, e é uma coisa que eu ouço muito, assim, de eu quero ser atriz que nem você, sabe? Eu ouço muito das minhas alunas, dos meus alunos. Mas o teatro e o trabalho da atuação ainda é realmente algo um pouco distante, assim, da favela, sabe? Algum aluno que tu já trabalhou no passado, já fez algum espetáculo? Ainda não. Mas a gente está para montar um espetáculo agora no final do ano, com a turma, né, com a formação da turma. E a ideia é que eles se apresentem no Jacarezinho, mas também que eles se apresentem em outros espaços culturais, até para promover esse primeiro contato, sabe? Com a apresentação, com o público. Então, é uma intenção do projeto com que eles façam as aulas, se aprendam e possam se apresentar para ter esse primeiro contato, assim, desse espetáculo, sabe? Você recebeu uma homenagem da Câmara Municipal daqui do Rio. Como que foi, cara, receber essa homenagem? Cara, foi uma honra muito grande. Eu já recebi 3 homenagens na Câmara Municipal. Essa última foi a terceira, né? E aí eu me peguei pensando, assim, a primeira vez que eu entrei na Câmara Municipal, que eu não sabia nem onde era, foi para receber uma homenagem. Também pelo trabalho do Jaque Sena, pelos outros projetos que eu desenvolvo. E aí, pra mim, é uma honra muito grande porque não é um título, um papel que eu coloco ali na minha parede, mas é que significa que toda a minha trajetória, que todo o trabalho que eu tô desenvolvendo durante todos esses anos, eles realmente têm surgido efeito, sabe? Realmente faz sentido. Então, pra mim, receber uma homenagem como essa é realmente uma certeza de que eu tô no caminho certo, que eu tô desenvolvendo realmente está no caminho certo. E me faz ter muita fé, cara, sinceramente, assim, porque a gente tá nesse corre, mas nem sempre a gente tá seguro do que a gente tá fazendo, né? O tempo todo a gente tá ali se confrontando e se perguntando se é isso mesmo. A gente tem as nossas inseguranças. Então, essas homenagens, elas vêm certificando mesmo de que o que você está fazendo realmente está surgindo efeito. Eu fico muito feliz, assim. Quando eu recebi dessa última vez, que foi pela juventude, e foi uma indicação de alguém de dentro do Jacarezinho, para mim teve um peso maior ainda, porque é um reconhecimento de dentro do lugar de onde eu venho, sabe?
Então, poxa, é algo que me abre o olhar para as muitas novas possibilidades, querer chegar a muitos lugares também. Tu também é presidente de ala no Unidos do Jacarezinho, não é? Como vocês planejam fazer no próximo ano? Tipo assim, como é que vocês pretendem estar? Então, esse ano eu vim, né, como presidente de ala da Unidos do Jacarezinho, que para mim é uma honra muito grande, porque eu acho que uma escola de samba, ela é extremamente importante para uma comunidade, porque é uma parte cultural que guarda a memória daquela comunidade, que representa e guarda a memória daquela comunidade. Então, para mim, estar num lugar como esse, junto de diversas pessoas que estão há anos, há 50 anos, desde o fundamento da escola ali, ouvindo, aprendendo, compartilhando o que eu sei também, é uma honra muito grande, assim, eu realmente me sinto muito feliz. Vai ser o meu primeiro ano como presidente de ala, então ainda não sei como vai ser, estou com a expectativa bem grande. Nos outros anos eu vim desfilando, né? E o carnaval, cara, o carnaval é uma coisa que a gente constrói o ano inteiro, né? Esse ano, desde o início do ano, já teve diversas atividades lá na escola. Pouco tempo agora a gente teve o aniversário da escola, foi uma grande festa. E agora a gente ainda está no processo de disputa do samba, para saber qual vai ser o samba que vai representar o Jacarezinho esse ano. Então os candidatos estão indo, cada um apresenta o seu samba, até a gente chegar na final, que vai ser ali para outubro, onde vai ter o samba decisivo e a gente vai começar os ensaios. Mas a gente tem um tema desse samba que é muito importante, que veio de uma forma muito simbólica, que é o Rio de Janeiro Pede Paz. Esse é um enredo do nosso samba desse ano. Então, essa é a mensagem que o Jacarezinho, que é Unidos do Jacarezinho, quer levar para o Carnaval de 2024. Como que foi desfilar no passado, lá na Unidos do Jacarezinho? Como é que é o processo de estar lá desfilando, os treinos lá? É maravilhoso, porque os ensaios eles são feitos na comunidade, então você vê na ala, né? São vizinhos, são amigos, são pessoas que às vezes você viu ali desde pequenininha em uma grande festa, porque o carnaval é uma grande festa. Claro que tem toda a parte técnica de você aprender o samba, de você se entender ali dentro da ala, né? Para você não surgir um efeito negativo, né, para a escola, então tem toda uma parte técnica, mas no fundo mesmo o carnaval é uma grande celebração, uma grande festa. E aí tem algo que me cativa muito, que é quando a gente vai, né, quando a gente vai para Intendente, para desfilar, a gente está realmente levando com a gente ali o nosso território, a nossa favela. Isso para mim é o mais mágico, sabe? Porque você tá ali em um outro lugar, mas você vê milhares de pessoas, que as aulas são enormes, né? Muitas pessoas ali cantando o mesmo samba, sabe? No mesmo tom, numa mesma voz e exaltando a comunidade, cara. Que isso que eu acho que é o mais mágico, assim. E os ensaios, eles acontecem dentro da comunidade também, por isso que eu acho que é muito legal, também é uma grande festa. Quando eu marcava assim, vai ter ensaio do samba, eu mandava uma mensagem pros meus amigos, bora, cervejinha e ensaio. Em geral se reunia e a gente ia ensaiar, sabe? Então é sempre uma grande festa. Como é que funciona? Tipo assim, você antigamente desfilava. Sim. Como é que vai ser agora como presidente de ala? Agora eu organizo a ala, né? Agora eu chamo os componentes, eu ensaio junto com eles e eu vou ali mais direcionando os componentes. Entendi. Entendeu? Cara, como tu se sente sendo uma das potências lá do Jacarezinho? É uma grande missão, assim, mas eu me sinto até confortável de alguma forma, porque eu sei que eu não sou a única. Existem outras grandes figuras, assim, pessoas importantes no Jacarezinho. O que a gente precisa é passar por esse processo de se juntar para que a comunidade ela tenha esse olhar, sabe, de valor. Então, para mim, é um processo de aprendizado, assim, porque eu vou no dia a dia mesmo aprendendo com a comunidade e levando para fora, para os lugares onde eu chego, os lugares onde eu vou, as coisas mais importantes dali, que é um trabalho contrário
ao que a sociedade, ao que a mídia faz, né? De olhar aquele lugar ali sempre como violento, sempre como pejorativo, como um lugar sem futuro. Então é uma grande missão. Então, Natália, eu agradeço a tua presença por estar aqui com a gente, agradeço muito mesmo. E espero que o teu trabalho eles tenham uma magnitude maior, que eles tenham um sucesso maior. Muito obrigado por estar aqui. Poxa, eu que agradeço. Quiser deixar alguma mensagem, tuas redes sociais também? Quero deixar aqui, né? Galera, meu Instagram é @euNataliaBrambila. Vou deixar também o Instagram aqui dos meus projetos, que é o @JacaEmCena e o @Nem Todo Filho Vinga, da peça teatral. Em setembro agora tem temporada nova no centro do Rio de Janeiro, outra grande conquista pra gente. Estamos chegando no centro do Rio de Janeiro e é só seguir lá o Instagram pra saber mais. Agradecer, também me sinto honrada de estar aqui com vocês, trocar essa ideia, e eu desejo um sucesso, um futuro lindo para esse projeto. Então, galera, esse foi o nosso Foi Câmera. Agradeço vocês por estarem assistindo até aqui. Peço a vocês também, convido vocês a curtir, comentar e compartilhar. Isso aí. E contar como é que foi. E agradeço vocês por estarem até aqui. Valeu, galera.